Olá, eu sou a Jota e sou contador de histórias. E a história que eu vou contar hoje para vocês aconteceu há muito tempo atrás, num tempo em que os animais falavam e o sol brilhava de noite. Um tempo onde na mãe África as bananeiras davam poucas bananas. E os únicos donos das terras onde haviam bananeiras eram os macacos, e o seu líder era o macaco travesso. Do outro lado havia um hipopótamo muito grande, que era o rei Haha, o rei dos hipopótamos e daquela parte do rio. O que ninguém sabia na época era que o rei Haha adorava bananas. E os macacos faziam troça do rei Haha por ele ser muito grande e dizia que ele nunca iria pegar as bananas. Mas todos tinham medo dele, porque o tamanho da boca do rei Haha, se pegasse alguém, poderia devorar 6 macacos. Mas eles continuavam as suas vidas. O rei Haha perto do rio e os macacos onde haviam as bananeiras. Certa vez, o rei Haha sentiu vontade de comer bananas. Só que ele não podia ir lá onde viviam os macacos, até porque ele não era tão rápido. Então, ele pensou: já sei o que vou fazer. Chamarei um dos meus súditos e mandarei eles até a propriedade do macaco para me trazer as bananas. Então, ele chamou os papagaios. Papagaios, venham até mim. E vieram um bando de papagaios. Sim, senhor meu rei, o que desejais? Vocês gostam de viver em minha propriedade? Sim, nós gostamos. Então me tragam as bananas do macaco travesso. Senão, vocês podem dar adeus a este local. Os papagaios ficaram todos assustados e com medo de perder o seu lar. Então, voaram todos até a propriedade do macaco travesso. Chegando lá, eles ficaram à espreita, olhando o macaco travesso, que não arredava o pé da sua propriedade, onde haviam as bananas. Eles pensaram e com a sua astúcia tiveram uma ideia. Vamos enganá-lo! Vamos contar uma mentira para ele e assim ele sairá de lá. Mas os outros falaram: que mentira? Vamos dizer que o seu irmão está doente e que precisa vê-lo. Ótima ideia! Então, eles voaram até lá e falaram: macaco travesso, o seu irmão está doente. O macaco travesso ficou meio desconfiado e disse: como vocês sabem disso? Nós acabamos de vir da casa dele, ele quer vê-lo, pode ser o último desejo da vida dele, ver o irmão. O macaco travesso não pensou 2 vezes, pulou da bananeira e saiu correndo como um raio, muito rápido, muito veloz, até chegar à casa do seu irmão. Quando ele chegou lá, ele viu seu irmão saltitante, feliz, serelepe, pulando para lá e para cá. Então ele parou e pensou: fui tapeado, aqueles papagaios me tapearam. Então ele deu meia volta e como um raio voltou. Correu, mas quando ele chegou lá, não havia uma banana sequer. Os papagaios tinham levado todas as bananas para o rei Haha. E o pobre macaco ficou muito triste, ficou com muita raiva e não sabia o que fazer. Começou a chorar, começou a espernear e dizer: fui tapeado! Então, passado alguns momentos, um dos papagaios retornou e disse: senhor macaco, vim falar com você. E ele disse: Você me tapeou, você mentiu para mim, levou as minhas bananas, você vai ver, vou me vingar de você, seu papagaio. E o papagaio disse: Não, calma, não fomos nós que levamos as suas bananas. Foi o rei hipopótamo, o Haha, que nos obrigou a fazer isso. Ele disse que se nós não pegássemos as suas bananas, ele nos expulsaria lá do vale. Então viemos, só que ele não deu uma banana sequer para nós. E
continuamos lá. Ele falou, foi o rei Haha. Deixa só eu pegar aquele rei enorme, vocês vão ver só o que eu vou fazer com ele. Se eu pego aquele rei, eu tiro a coroa da cabeça dele, eu vou fazer ele em picadinhos. Só que o que o macaco travesso não percebeu é que a cobra estava à espreita. E a cobra é um ser muito traiçoeiro, muito indigno. Então ela pensou, eu posso ganhar alguma coisa com isso. E foi até o rei Haha e disse, rei Haha, o senhor macaco travesso está planejando uma vingança contra você. Ele disse que vai fazer você em picadinhos. E o rei Haha disse, em picadinhos, eu? Aquele macaco travesso não tem chance. Dona Cobra, diga que eu exijo a presença dele aqui na minha casa. E a cobra, traiçoeira e peçonhenta como é, foi levar a fofoca até o macaco. Chegando lá, ela disse, senhor macaco, o rei Haha exige a sua presença na casa dele imediatamente. O macaco começou a tremer, igual vara verde. Aquela valentia dele toda foi pro brejo. E ele começou a pensar desesperadamente no que ele poderia fazer. Ele pensou e nada vinha à cabeça dele. E ele disse, é uma ordem, eu tenho que ir. Então ele foi, pensando no tamanho da boca do rei hipopótamo. Quando ele chegou mais adiante, ele viu uma colmeia de abelhas e muito mel. E teve uma ideia. Ele se lambuzou todo de mel e foi. Chegando lá, se apresentou aos súditos do rei hipopótamo que o levaram até ele. O rei Haha disse, então, senhor macaco travesso, é verdade que o senhor quer me fazer em picadinhos? E ele disse, não, seu rei, houve um equívoco, eu não quero fazer isso. Deve ser intriga então das pessoas que querem nos colocar um contra o outro. Então venha, senhor macaco travesso, pode ficar aí, mas na minha presença você tem que vir de frente e com as mãos à mostra. Não quero que você leve nenhuma das minhas bananas. Ouviu bem? Ou você tem alguma objeção? E o macaco disse, não, senhor rei. Tanto eu como as minhas bananas estamos à sua prontidão. O senhor é quem manda. Então ele mandou o macaco sentar e disse, eu fiquei sabendo que você é um grande contador de histórias. Conte-me uma história. E o macaco começou a contar histórias. Só que enquanto ele estava sentado, ele se encostava ao máximo que ele podia em várias bananas, sem que o rei hipopótamo percebesse. Então ele grudou várias bananas no corpo dele. Quando ele terminou de contar a história, o rei hipopótamo agradeceu e mandou que ele fosse embora. O macaco levantou e ele disse, não me dê as costas, eu sou um rei. Saia de frente para mim. E era tudo que o macaco queria. Ele levantou e saiu de frente para o rei. Quando ele atravessou a porta, ele saiu correndo como um raio, feliz da vida. Os papagaios viram tudo e foram falar ao rei hipopótamo, que ficou com muita raiva, mas tanta raiva, que ele desmaiou. E ficou lá desmaiado. E todos os outros animais começaram a ver a astúcia do macaco e como ele era inteligente. E começaram a pensar, não seria bom se nós proclamássemos o macaco travesso como nosso soberano? E assim o fizeram. Chamaram o macaco travesso e transformaram ele no rei da savana. E o seu reinado foi próspero e sábio durante todo o tempo. Essa foi a minha história. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra.